O deserto do Atacama, um mar de areia e o lugar mais seco da Terra, localizado no norte do Chile, na América do Sul, é um dos lugares mais secos do planeta. Com paisagens que mais se assemelham à superfície de Marte, vulcões adormecidos e um céu estrelado de tirar o fôlego, ele oferece uma experiência única para os aventureiros. Com cerca de 1.000 quilômetros de extensão, por lá chove raramente, em consequência de as correntes marítimas do Oceano Pacífico não conseguirem passar para o deserto, por causa de sua altitude. Assim, quando se evaporam, as nuvens úmidas descarregam seu conteúdo antes de chegar ao deserto, podendo deixá-lo durante épocas sem chuva. A maior parte do deserto é composta por terreno pedregoso, lagos de sal, salinas e areia. As temperaturas no deserto variam entre 0 graus Celsius à noite a 40 graus Celsius durante o dia. Em função destas condições, existem poucas cidades e vilas no deserto. Uma delas, muito conhecida, é São Pedro de Atacama, que tem pouco mais de 5.000 habitantes e está a 2.400 metros de altitude. Por ser bem isolada, é considerada um oásis no meio do deserto e o principal ponto de encontro de viajantes do mundo inteiro, mochileiros, fotógrafos, astrônomos, cientistas, pesquisadores, motociclistas e aventureiros, além de possuir uma vida agitada, mesmo depois da meia-noite, com bares e restaurantes lotados e pessoas conversando e planejando o dia seguinte. A região foi primeiramente habitada pelos atacamenhos, povo da região juntamente com a civilização dos nativos aimaras. Ambos deixaram um legado inestimável em termos arqueológicos, daí o seu nome Deserto de Atacama. Tal riqueza é guardada em importantes museus, salientando-se o Museu de San Miguel de Azapa localizado no Vale de Azapadadeduer, distante 12 quilômetros de Arica, e o Museu del Padre Lepage, em São Pedro de Atacama. O terreno da região é bastante diversificado tanto no aspecto de altitude como de formação, variando de altitudes quase ao nível do mar até 6.885 metros, como no caso do vulcão Ojos del Salado. Também encontram-se áreas marcadas por erosão, dunas e montanhas. O solo é diversificado, mas é composto basicamente de sal e areia. Por que o Atacama é tão seco? A combinação de vários fatores climáticos contribui para a extrema aridez do Atacama. Correntes marítimas. A corrente de Humboldt, que flui ao longo da costa chilena, resfria o ar e impede a formação de nuvens, reduzindo drasticamente as chuvas. Montanhas. A Cordilheira dos Andes forma uma barreira natural, bloqueando a umidade proveniente da Amazônia. Anticlones. Sistemas de alta pressão atmosférica contribuem para a estabilidade do clima e a ausência de chuvas. Um oásis de vida em meio à aridez. Apesar das condições extremas, o Atacama abriga uma rica biodiversidade, adaptada a um ambiente hostil. Flora. Cactáceas, arbustos espinhosos e líquenes são algumas das poucas plantas capazes de sobreviver neste deserto. Fauna. Pequenos roedores, lagartos, aves e insetos encontram nichos ecológicos e se alimentam de sementes e outros recursos escassos. O clima é hiperárido, com índices anuais de chuvas com previsão em torno de 1 milímetro em algumas áreas. Apesar disso, possui uma grande variação de temperatura. Dias quentes podem ultrapassar 30 graus Celsius, enquanto as noites chegam a temperaturas negativas. Uma das tantas atrações impressionantes é o Vale de la Luna, Vale da Lua. É uma das atrações mais impressionantes do deserto do Atacama. Famoso por suas paisagens surreais que lembram a superfície da Lua, é um destino imperdível para quem visita a região. A formação do vale é uma impressionada marca do tempo que foi esculpida ao longo de milhões de anos pela ação do vento e das águas que formaram dunas, cânions e formações rochosas únicas. Além disso temos unas gigantes, perfeitas para vistas panorâmicas e contemplação, cavernas de sal, túneis formados por depósitos minerais, com paredes que brilham sob a luz. Mirador Piedra del Coyote, ponto de observação icônico para apreciar o pôr do sol. Trilhas, caminhos que levam a formações únicas, como as Três Marias, esculturas naturais de pedra. A mais famosa vista do pôr do sol é especialmente famoso pelo espetáculo do pôr do sol. À medida que o sol se propõe, as cores da paisagem mudam, com tons de laranja, vermelho e púrpura iluminando o céu e as rochas, criando um cenário inesquecível que não se parece com nada existente na Terra. Por isso que é chamado de uma parte de Marte na Terra. Falando em coisas de outro planeta, o deserto abriga os geysers del Tatio. São grandes colunas de vapor que saem para a superfície através de fissuras na crosta terrestre, alcançando a temperatura de 85 graus Celsius e 10 metros de altura. Uma das atrações mais fascinantes do deserto do Atacama, localizados a uma altitude de cerca de 4.320 metros acima do nível do mar. Este campo geotérmico é o maior do hemisfério sul e o terceiro maior do mundo, oferecendo uma experiência única em meio à natureza extrema do Chile. Fica a cerca de 90 quilômetros ao norte de San Pedro de Atacama. O vapor liberado pode atingir alturas de até 10 metros,
especialmente no início da manhã. Os geysers são formados pela interação entre a concentração do magma e as águas subterrâneas frias, que se aquecem e emergem sob pressão, causando uma enorme cortina de fumaça saindo do centro da Terra. Os geysers de Tatio são formados quando rios quentes subterrâneos entram em contato com rochas geladas, por causa da temperatura ambiente muito fria, e fazem o vapor formado subir para a superfície por entre o solo. A temperatura no local costuma ser negativa, variando entre 0 e menos 20 graus Celsius dependendo da época do ano. Falando em coisa estranha, lá também tem o Salar de Atacama. Como o próprio nome já diz, um monte de sal em meio ao deserto do Atacama. O Salar de Atacama é um deserto de sal no Chile, local de paisagens inacreditáveis. É cercado por montanhas e não tem saídas para drenagem de água. Este deserto de sal tem cerca de 3.000 km², medindo 100 km de comprimento por 80 de largura, numa altitude de 2.300 metros. Sim, é gigante. A região concentra espécies de flamingos e outras aves, como nhandus, gansos, patos, e também mamíferos como guanacos, vicunhas, alpacas e lhamas. Por incrível que pareça, um local onde habita inúmeras vidas. Realmente impressionante. Formado pela evaporação de água rica em minerais ao longo de milhões de anos, deixando uma crosta de sal sobre o solo. O terreno é coberto por uma camada irregular de sal, formada pela cristalização de minerais trazidos por rios espessos. O contraste entre o solo branco, o céu azul e as montanhas ao fundo cria um cenário único e surreal. Para os amantes de astronomia, o deserto é um prato cheio. A ausência de poluição luminosa e a grande altitude tornam o céu um dos melhores lugares do mundo para observar as estrelas. A foto mostra uma das muitas lagunas de sal olhando para o céu e calmamente refletindo o céu noturno perto de São Pedro do Atacama. Fragmentos cósmicos de poeira, nuvens de estrelas e nebulosas da região central da Via Láctea nascem no leste além de um horizonte repleto de vulcões. Perto da eclíptica, os planetas brilhantes estão imersos na banda visível da luz zodiacal do Sistema Solar, que se estende para cima e para a esquerda a partir do centro galáctico. Acima do horizonte e ao sul, na parte direita da imagem, estão a pequena e a grande nuvem de Magalhães, galáxias satélites da Via Láctea. Escreveu Sérgio Sacani. Importância econômica e científica. Extração de lítio. O Salar de Atacama contém uma das maiores reservas de lítio do mundo, um mineral essencial para a produção de baterias. O ambiente extremo é usado para pesquisas sobre a vida em condições inóspitas. O deserto do Atacama, conhecido como Marte da Terra, formou-se ao longo de milhões de anos devido a uma combinação de fatores geológicos, climáticos e geográficos únicos. Efeitos das cordilheiras. Cordilheira dos Andes. Atua como uma barreira natural para os ventos úmidos vindos do leste. Quando esses ventos chegam à cordilheira, a umidade condensa e precipita nas encostas orientais, deixando o lado ocidental, onde está o Atacama, extremamente seco. Cordilheira da Costa. Outra barreira natural que bloqueia a umidade vinda do Oceano Pacífico, impedindo que chuvas alcancem o deserto. Corrente de Humboldt. A corrente de Humboldt, uma corrente marítima fria que percorre a costa do Chile e Peru, resfria o ar sobre o Pacífico. Como o frio retém menos umidade, há menos evaporação e formação de nuvens de chuva, contribuindo para o clima árido do Atacama. Efeito da sombra de chuva. O Atacama está localizado em uma região de sombra de chuva, onde as cadeias montanhosas bloqueiam o fluxo de umidade, criando um ambiente extremamente seco. Posição geográfica. A proximidade com o trópico. Bom, meus amigos, eu fico por aqui. Se gostou, curta e compartilha.